9 anos depois, a descoberta emocionante que transformou a vida de quem foi abandonado na roça. João sempre foi um menino sonhador, com os olhos brilhando como estrelas no céu típico do interior brasileiro. Mas aos 10 anos, sua vida virou de cabeça para baixo. Abandonado em uma fazenda, ele encontrou abrigo em um grupo de idosos que o acolheram como um neto. Sob o pé de jabuticaba que lhe oferecia sombra, João aprendeu que família pode ser feita de amor e não de sangue. Entre risadas e histórias contadas ao redor da fogueira, ele moldou seu coração em um lar, apesar do vazio que crescia dentro dele. 9 anos depois, enquanto cuidava das plantações, uma carta desgastada chegou até suas mãos. O que poderia ser apenas papel trouxe uma verdade pesada. Seus pais não o abandonaram por vontade própria, mas por uma dívida que os consumiu. Um turbilhão de emoções o invadiu. O que significa ser amado? Essa pergunta ecoava em sua mente, enquanto lembranças de momentos felizes e dolorosos ao lado dos velhinhos surgiam como retratos nas paredes da memória. Na cidade, os olhares desconfiados sussurravam perguntas sobre o menino que nunca deveria ter sido deixado para trás. Com desejo ardente de transformar sua vida, João decidiu investir na produção de hortifrutigranjeiros. Todos acreditavam que seria fácil, mas a realidade se mostrava cruel. Ele enfrentava olhares de reprovação e ouvir comentários que cravavam em seu peito, como facadas. Não é digno, filho de quem abandonou. A luta interna entre perdoar seus pais e acolher seu desejo de felicidade o seguia como uma sombra. O passado que começava a fazer sentido não queria soltar suas garras. Mas João não desiste. Com a força dos velhinhos, que eram sua verdadeira família, ele organizou um festival cultural, cheio de canções e danças, um verdadeiro tributo às histórias de sua cidade. A ideia era unir a comunidade e valorizar suas raízes. Ele sonhou em se apresentar, com chave de ouro, revelando suas cicatrizes. Mas, conforme o dia se aproximava, o medo intensificava. E no dia do evento, ao olhar para a multidão, ele viu seus pais, rostos pálidos e marcados pelo arrependimento. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. João subiu ao palco, o coração batendo forte, entre sorrisos e lágrimas da plateia. Quando suas palavras começaram a fluir, ele soltou tudo: dor, amor, indagações sobre o que é família. O que é família? Perguntou, a voz embargada, o olhar fixo no público que mal respirava. Naquele momento, ao lado dos que o abandonaram, cada lágrima de João se tornou uma gota de chuva que regava a esperança. O que deveria ser apenas uma festa se transformou em um espaço de redenção, celebrando não só a cultura local, mas a busca incessante de amor e aceitação. Após um silêncio que parecia eterno, a pergunta que ficou ecoando no ar era: seria possível perdoar? E, diante dessa dor e amor entrelaçados, João conseguiria finalmente encontrar seu lugar naquela comunidade que, aos poucos, começava a enxergá-lo de uma maneira diferente? João desceu do palco com a sensação de que uma parte de sua alma havia sido exposta diante de todos. Os aplausos ecoavam, mas, apesar da alegria momentânea, uma inquietação ainda lhe apertava o peito. Ele viu seus pais entre a multidão, seus rostos contorcidos pelo arrependimento e pela vergonha. O que fazer agora? A festa continuava a vibrar ao seu redor, mas João sentiu-se como um náufrago em uma ilha de luz e som. O calor das danças e a música tradicional pareciam distantes. Ele precisava encontrar um jeito de lidar com aqueles sentimentos conflitantes que o consumiam. O que significava aquele perdão que ele havia pregado para o público? Será que poderia acolher seus pais novamente, mesmo após todo o sofrimento que suportou? Um velho amigo, Pedro, percebeu a agitação na expressão de João. Ele se aproximou e, com a sabedoria acumulada ao longo dos anos, perguntou: você ainda guarda mágoas? O que seu coração realmente deseja? Essas palavras ressoaram na mente de João como um eco, levando-o a refletir sobre o que realmente queria para seu futuro. A noite foi se aprofundando, e a roda de pessoas em volta da fogueira crescia. João olhou para o rosto de cada um dos idosos que o acolheram anos atrás. O brilho nos olhos deles refletia a sabedoria e a simplicidade das relações que o rodeavam. Ele havia encontrado uma nova família, e o amor que recebia deles era tão real, tão puro. Mas os laços de sangue ainda o chamavam. Uma batalha interna se desencadeou em seu ser, fazendo questionar a verdadeira essência do amor. Ele respirou fundo,
sentindo o aroma das iguarias que enchiam o ar, e, de repente, fez uma escolha. Iria até seus pais. João caminhou entre os convidados da festa, que pareciam não perceber a luta que se desenrolava dentro dele. Cada passo aproximava mais aquele encontro que tanto temia, mas que estava se tornando inevitável. Ao lado da fogueira, ele se deparou com seus pais, parados, como se esperassem um julgamento. Seus olhos se encontraram, e João viu uma mistura de tristeza e amor resplandecer neles. Com a voz trêmula, ele iniciou: "Por que não me disseram a verdade antes?" A pergunta, que até então estava guardada sob camadas de dor e ressentimento, escapuliu de sua boca como um suspiro. O olhar da mãe de João se encheu de lágrimas. "Filho, nós nunca quisemos deixar você. A situação foi além das nossas forças." A dor dela era palpável, e João percebeu que ainda havia uma conexão ali, uma linha tênue que não havia sido completamente rompida. "Mas eu cresci sem vocês", ele respondeu, a emoção transbordando em sua voz. "Fui criado por aqueles que realmente me amaram." Ele hesitou, o peso da verdade quase insuportável. "E agora, o que eu faço com esse amor e essa dor? Como podemos recomeçar?" A resposta estava além das palavras. O verdadeiro desafio de João começava ali. Ele olhou para seus pais e viu uma possibilidade de redenção, uma chance de entender, talvez, de perdoar. Mas o que isso significaria para sua nova vida? Antes que pudesse elaborar mais seu pensamento, um barulho ensurdecedor ecoou da parte de trás da multidão. Um grupo de homens se aproximava, com um olhar de desprezo que fez o sangue de João ferver. Havia algo naquele olhar que falava sobre um passado que ainda estava muito presente. "Olhem, é o filho dos que abandonaram o menino", um deles gritou, rindo. Imediatamente, a atmosfera mudou. A festa que antes pulsava agora estava prestes a ser abalada por mais uma onda de preconceito e dor. João sentiu a pressão aumentar, sua coragem vacilava. Ele precisava de um plano e de força para enfrentar mais essa adversidade. Mas, mais importante, precisava decidir se iria deixar aquele passado definir quem ele era ou se lutaria para construir seu próprio futuro. O clima ficou pesado, como se a fogueira tivesse se apagado de repente. João encarou aqueles homens, a raiva e o desprezo emanando deles como uma onda. As palavras deles o feriam profundamente, reacendendo lembranças de um passado que ele tentava superar. Eles não sabiam nada sobre ele, sobre a dor que carregava. A multidão, que antes celebrava, agora sussurrava e trocava olhares nervosos. O que aconteceria a seguir? João sentiu seu coração disparar, mas, em meio ao turbilhão de emoções, uma pequena chama de determinação acendeu-se em seu peito. "Eu não vou deixar isso acontecer", pensou. "Vocês não têm ideia do que eu passei", gritou, sua voz firme e clara. O silêncio pairou e todos os olhos se voltaram para ele. João respirou fundo, reunindo coragem. "Eu cresci sem meus pais, sim. Mas fui amado. Estou aqui, mais forte do que nunca." A expressão de seu pai mudou, um misto de orgulho e dor. Foi como se as palavras de João tivessem cortado as correntes que o prendiam ao passado. As risadas dos homens começaram a morrer, a surpresa tomando conta. Ao se voltar para eles, João percebeu que seu coração estava querendo se libertar da mágoa. "Parem de associar meu passado à minha identidade. Eu sou muito mais do que uma história triste." Os homens se entreolharam, um pouco mais hesitantes agora. O que eles esperavam? Que ele se encolhesse de vergonha. Mas, para sua própria surpresa, aquela indignação não deixava com medo, pelo contrário, deu-lhe forças para continuar. João se virou para seus pais e viu neles um reflexo da mesma luta que ele enfrentava. Eles eram humanos, falhos, mas faziam parte de sua história, ainda que dolorosa. "Eu sei que doeu, mas eu quero entender. Quero saber por que tudo isso aconteceu", ele disse, agora com a voz mais calma. "Mas não posso fazer isso se tiver que lutar contra quem sou." O chefe do grupo, um homem mais velho que parecia ter algum respeito na comunidade, ficou em silêncio por um instante. Então, lançou um olhar desafiador a João, mas a raiva havia diminuído. "E quem você pensa que é, menino? Não é melhor que ninguém", ele retrucou. "Eu não sou melhor, e nem pior. Sou só eu", João respondeu, e essas palavras pareciam ressoar no ar. O murmúrio da multidão voltou, agora misturando apoio e compreensão. Ele sentiu que, naquele momento, a balança da empatia começava a se inclinar a seu favor. "Se começarmos a conversar, talvez possamos descobrir um jeito de curar isso juntos", insistiu, olhando para os pais e então para os homens que o atacavam.
As pessoas ao redor pareciam sentir a carga emocional no ar, uma possibilidade de diálogo, de transformar uma ferida em aprendizado. Os rostos da multidão mudaram, alguns foram tocados pela sinceridade de João. A vida já é cheia de rótulos e divisões. Vamos tentar quebrar isso aqui, agora? Sugeriu Pedro, se juntando ao lado de João. O velho homem hesitou, mas João viu uma pequena fissura na armadura de desprezo que cercava o homem. Ele se virou para a multidão. Se o garoto a quem abandonamos consegue reunir esse amor, e se seus pais agora só querem entender, talvez nós possamos aprender algo também. João interiorizou as palavras dele, sentindo que cada uma era uma construção para um novo futuro. Mas isso ainda estava longe de ser resolvido. E assim, algo dentro de João começou a mudar. Uma conexão se formou não só com seus pais, mas com toda a comunidade. E nesse momento de transformação, enquanto ele abria seu coração para um futuro que poderia ser mais leve e amoroso, um novo estrondo ecoou da multidão. E se ele não for digno do nosso perdão? Alguém gritou. Era o questionamento que poderia quebrar tudo novamente. João olhou para seus pais e viu a dúvida refletida neles. Estava claro que não seria fácil, mas havia um caminho pela frente. Como lidar com a dúvida daqueles que estavam cientes de seus próprios erros? A luta estava apenas começando. João respirou fundo, sentindo o peso da dúvida que pairava no ar. A pergunta lançada na multidão era como um pedregulho que caía em um lago calmo, gerando ondas que balançavam a estabilidade que ele havia começado a construir. O velho homem, que segundos atrás parecia um muro intransponível, teve um momento de hesitação. Seu olhar se suavizou ao encontrar o de João, como se, de alguma forma, estivesse refletindo em seu próprio passado. Os murmúrios da multidão aumentaram, alguns rostos exibindo preocupação, enquanto outros eram marcados pela hostilidade. A divisão entre eles e ele parecia palpável. Eu me pergunto quem é digno do perdão. João murmurou para si mesmo, mais um pensamento ecoando em sua mente. Ele começou a caminhar em direção ao grupo de homens, sentindo-se pequeno, mas firme em sua intenção. Por que temos que superar isso sozinhos? Por que não podemos ser mais do que nossas histórias? A voz de Pedro ecoou em seus pensamentos. Aos poucos, as pessoas ao redor começaram a perceber a coragem que emanava de João. Algumas faces conhecidas, que antes se mostravam indiferentes ou críticas, agora esboçavam uma pincelada de empatia. Havia algo ali, um entendimento que começava a brotar. João decidiu falar novamente, sua voz agora mais suave, porém determinada. Eu não estou aqui para pedir desculpas por quem eu sou, mas sim para entender as razões por trás do que aconteceu. Porque eu, de alguma forma, sou sempre tratado como um estranho neste lugar. O que aconteceu conosco? Uma jovem da multidão, que João reconheceu como alguém que havia estudado com ele na infância, levantou a mão e pediu a palavra. Eu sempre pensei que você não fosse mais do que uma história triste, João. Nunca parei para pensar no que isso poderia ter feito com você. Desculpe. Suas palavras fluíram com sinceridade, e João sentiu uma pequena fissura de esperança abrir-se em seu peito. O chefe do grupo, ainda relutante, parecia estar ponderando sobre tudo aquilo. Falar é fácil, menino. Mas, e se você errar de novo? O que devemos fazer com isso? Seu tom desafiador ainda pesava, mas agora havia nela um toque de contemplação. Errar é humano, e aprender é parte da vida, disse João, buscando sustentar a conexão que se formava. Ninguém aqui está livre de erros. O que importa é o que fazemos com eles. Estou aqui para melhorar, aprender e curar. E, se vocês me derem essa chance, ficará claro que somos todos parte da mesma história. As palavras de João pairaram no ar como promessas. Ele viu as reações ao seu redor, à medida que alguns começavam a reconhecer a verdade em seus sentimentos. O chefe, por sua vez, tinha um semblante que começava a mudar. O peso de suas experiências passadas começava a se manifestar em seu olhar. João voltou-se para seus pais, sentindo a brisa leve acariciar seu rosto. Se vocês sentirem que eu sou digno de amor e perdão, talvez outras pessoas também consigam sentir. Ele queria que suas vozes ecoassem através das feridas da comunidade. Mas, enquanto um sentimento de união começava a fluir, outro grito cortou a atmosfera. E se isso for apenas uma máscara? E se você só estiver aqui para nos enganar? A dúvida ainda assombrava os corações alheios, como uma sombra persistente. João sentiu o estômago apertar. Como ele poderia quebrar aquelas correntes de desconfiança? Ele precisava de um plano, algo que o levasse a uma verdadeira conexão. E foi ali, em meio à incerteza, que lhe veio uma ideia. Se pudesse reunir um grupo, cada um compartilhando suas histórias, talvez criassem um espaço seguro.
Um lugar onde pudessem se revelar e enfrentar juntos o que tinham escondido. Mas quem teria coragem de se abrir? Eu sei que não será fácil, ele afirmou, consciente do caminho árduo que ainda restava pela frente. Mas, e se nos encontrássemos, cada um contando a verdade sobre o que sentiu? Que tal fazermos isso, juntos? Os olhares começaram a se voltar entre si, questionamentos se formando, murmúrios se espalhando. João sentiu que o primeiro passo estava sendo dado, mas a estrada ainda era longa e cheia de obstáculos. Ele olhou para a multidão, segurando a respiração, esperando que aquela chama de esperança se transformasse em algo mais. Poderia realmente reunir todos e criar essa ligação? E se a beleza estivesse na vulnerabilidade deles, juntos, superando tudo? A resposta estava mais próxima do que ele imaginava. Mas será que todos estavam prontos para esse desafio? O silêncio tomou conta do ambiente, como uma xícara de chá quente que esfria rapidamente ao ser esquecida na mesa. João podia sentir cada olhar pesado, cada sensação de dúvida e esperança se misturando na atmosfera tensa. O coração batia forte em seu peito, a expectativa de uma transformação pairava no ar, mas a incerteza ainda era como uma nuvem escura, ameaçando desabar. A jovem que se identificou com suas dores, com um gesto hesitante, ficou em frente à multidão. Eu me chamo Ana e estudei com João. Olhando para ele agora, sinto vergonha de não ter percebido o quanto ele também sofreu. Não é fácil admitir isso, mas creio que temos todos nossas máscaras, precisamos nos despir delas. As palavras ressoaram entre os presentes, e aos poucos, outros começaram a se manifestar. Um homem de cabelos grisalhos, que tinha o semblante endurecido e os braços cruzados, falou com a voz embargada. Por muito tempo, eu pensei que o que você fez não poderia ser corrigido. Mas e se? E se estivermos errados? E se o perdão nos libertar? A indignação de outrora agora abria espaço para uma nova possibilidade. Ouvindo aquilo, João se sentiu invadido por uma onda de solidariedade. Era como se cada voz na multidão fosse uma corda que se entrelaçava, formando uma rede que o mantinha firme e acolhido. Se todos tiverem coragem de se abrir, talvez possamos entender melhor uns aos outros, propôs ele, tentando encorajar a ideia de um círculo onde as histórias pudessem fluir. Ana concordou com o aceno. Por que não começamos? Que tal cada um de nós compartilhar uma parte de sua história, não importa o quão dolorosa seja? O que nos une é essa vontade de ser escutado e valorizado. João viu então as faíscas de determinação se acenderem nos rostos ao redor. Um a um, os membros da comunidade começaram a falar, seus sentimentos, suas lutas, suas feridas. Os segredos outrora escondidos se tornaram um fio condutor, puxando cada um de volta a um espaço em que a dor pudesse ser compartilhada. Portanto, reduzida. Quando foi a vez do chefe do grupo, ele respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas desconhecidas. Eu sempre quis proteger a minha família e esse lugar, mas, no meu medo de perder, eu fiz mais mal do que bem. Eu não ouvi vocês. E lamento por isso. As palavras saíram pesadas, mas ao mesmo tempo libertadoras, como pedras sendo jogadas em um lago, provocando novas ondas de entendimento. Nesse clima de vulnerabilidade, as barreiras que separavam João dos demais começaram a se desmoronar. Sorrisos cautelosos surgiram, enquanto abraços de apoio se espalhavam entre as pessoas que outrora se olhavam com desconfiança. Mas, no fundo do peito de João, uma nova preocupação começou a brotar. Ele se perguntava se essa conexão conseguiria resistir às dificuldades que estavam por vir. A vida sempre parecia ter uma maneira de testar as promessas feitas nos momentos mais emocionantes. E se, após essa troca intensa, viessem os desafios que colocariam tudo a perder novamente? A multidão seguia em direção à cura, um passo de cada vez. João entendeu que seu plano estava funcionando até certo ponto, mas tornou-se claro que ainda havia um longo caminho pela frente. A dúvida persistia como uma sombra, e a resistência poderia se reerguer a qualquer momento. Eu sei que o caminho não é fácil. Mas, se estivermos dispostos a continuar, talvez possamos formar um legado diferente para nossas futuras gerações. João concluiu, com a voz firme, olhando para os rostos esperançosos. Naquele instante, um grupo de adolescentes, sentados um pouco afastados, começou a cochichar entre si. O que estariam pensando? A frente poderia ceder à incerteza novamente? Um deles, mais ousado que os outros, levantou a mão e fez uma pergunta direta. E se tudo isso não for suficiente? O que faremos quando as coisas ficarem difíceis de novo? A pergunta pairou no ar, e João sentiu uma onda de frio percorrer sua espinha. O desafio estava longe de terminar, e a resistência poderia surgir do mais inesperado. A sala se tornou um mar de olhares inquietos. Cada pessoa parecia se contorcer em seu assento, enquanto a pergunta do adolescente ressoava como um eco angustiante.
João engoliu em seco, as palavras do jovem martelando em sua mente. O peso daquela incerteza era quase palpável. Ele sabia que a transformação não vinha só de discursos encorajadores. Era preciso agir. Vamos pensar juntos, João respondeu, tentando conter o tremor na voz. O que podemos fazer além de compartilhar nossas histórias? O que realmente podemos construir a partir disso? Ele olhou ao redor, em busca de um sinal de apoio. Mãos se levantaram, vozes começaram a fluir, e, aos poucos, aquela energia que antes era uma carga pesada começava a vibrar com novas ideias. Ana, empolgada, levantou-se novamente. Podemos criar um grupo de apoio. Um lugar onde todos possam vir e discutir não apenas as dores, mas também as soluções. Juntos somos mais fortes. A proposta dela acendeu uma chama. O grupo começou a se agitar, e palavras de encorajamento e sugestões surgiam de todos os lados. E se fizermos encontros mensais? Sugeriu a mulher que sempre trazia bolos caseiros para as reuniões. Podemos nos unir em torno da comida e da partilha de nossas experiências, criando laços mais fortes. E oficinas? Gritou outro homem. Vamos ensinar uns aos outros, compartilhar talentos, habilidades. Podemos nos apoiar. Aprender sempre ajuda a amenizar a dor. A sala se encheu de entusiasmo. Ideias que surgiam como pequenas chamas começaram a se conectar, formando uma fogueira de esperança. João já não se sentia mais sozinho. A força da coletividade oferecia um consolo que ele não sabia que precisava. Mas, lá no fundo, uma preocupação persistia. E se o entusiasmo se dissipasse? E se, no primeiro desafio, tudo desmoronasse? Ele viu as promessas se acenderem enquanto as pessoas ao seu redor falavam de confiança, união e transformação, mas a dúvida ainda pairava em seu coração. Isso é maravilhoso, gente. Mas como garantir que permaneceremos unidos quando algo realmente difícil acontecer? O que acontecerá quando um de nós falhar? João não podia deixar que esse novo começo estivesse à mercê de um desânimo repentino. Um silêncio tomou conta novamente. As expressões vibrantes foram lentamente substituídas por um semblante pensativo. A realidade da fragilidade humana se impôs, e João percebeu que havia algo mais profundo em jogo. A vulnerabilidade não era apenas a porta de entrada para a cura, mas também o terreno onde os medos floresciam. Ana, percebendo a inquietação de João, aproximou-se e disse com sinceridade: o que precisamos é de um compromisso real uns com os outros. Não se trata apenas de palavras, mas de estar presente, de acompanhar. Ninguém precisa enfrentar suas batalhas sozinho. Aquelas palavras soaram como um alarme, um chamado à ação. João sentiu seu coração se aquecer diante da força da união que começava a se formar ali. Ele propôs que todos criassem um pacto, um empréstimo de força, onde cada um poderia contar com o próximo nos momentos de fraqueza. E assim, novos laços começaram a se formar. Depois de muito debate e emoções à flor da pele, eles decidiram criar um mural, onde escreveriam as promessas de apoio. Um lugar visível, que serviria como um lembrete constante das intenções que haviam vibrado naquela sala. Enquanto cada um colocava sua palavra ou desenho no mural, João olhava para os rostos radiantes ao seu redor e sentia que, a cada gesto, a resistência começava a se dissipar. Mas a pergunta do adolescente ainda ressoava em sua mente, como um alerta. E se, sobre tudo isso, um novo desafio aparecesse, algo que colocasse à prova tudo que haviam construído até ali? Naquele momento, ele se lembrou de algo importante que alguém sempre dizia: às vezes uma tempestade necessária para purificar o ar. A ironia disso não escapava. Era preciso estar preparado. A vida, com todos os seus desafios, ainda tinha lições a ensinar, e João sentia que essa história estava longe de terminar. Vamos fazer isso juntos, João falou convicto, enquanto o grupo se dispersava, cada um levando consigo a esperança renovada. Mas, no fundo, ele sabia que a verdadeira prova estava por vir, e não fazia ideia de como reagiriam quando a verdadeira tempestade chegasse. A tensão no ar se intensificou, e um novo reconhecimento surgiu. O caminho da transformação tinha muito mais a revelar. Os dias passaram, e o mural comunitário se tornou um símbolo pulsante de esperança na pequena sala. Os encontros mensais começaram a acontecer, e a intensidade das conversas só aumentava. Cada encontro abria novas portas para histórias que precisavam ser contadas, verdades que estavam ocultas e, mais importante, vulnerabilidades que ganhavam força quando compartilhadas. João observava com admiração como aqueles que, antes, se sentiam isolados, agora se entrelaçavam em um suporte mútuo. Às vezes, no entanto, ele ainda acordava à noite, atormentado pela incerteza.
As promessas feitas no mural eram apenas palavras sentidas na emoção do momento. Será que resistiriam às tempestades do amanhã? Certa quarta-feira, uma nuvem escura se instalou na cidade. O vento soprava forte, e um cheiro de terra molhada permeava o ar. A chuva começou a cair como se o céu quisesse purificar tudo. No centro da sala, durante o encontro daquela noite, uma mulher, Marlene, que havia se tornado uma amiga próxima de João, chegou com o rosto pálido. O clima alegre da reunião rapidamente deu lugar à preocupação. Marlene, o que houve? João perguntou, com um aperto no coração. Ela respirou fundo, hesitou e, finalmente, respondeu: desculpem, mas a situação em casa ficou insustentável. Meu marido perdeu o emprego e as contas estão se acumulando. Eu não sei mais o que fazer. A sala ficou em silêncio, a tensão era mais do que palpável. O grupo se reuniu ao redor dela, as mãos se entrelaçando como um escudo emocional. Cada olhar carregava empatia, mas ninguém sabia exatamente como agir. João sentiu o peso da responsabilidade. Aquelas palavras se amplificavam em sua mente. E se um de nós falhar? A dúvida que havia o assombrado voltava com força total. Ana, percebendo a cena, se levantou. Marlene, saiba que não estamos aqui apenas para ouvir, mas para agir. Vamos encontrar maneiras de ajudá-la. A determinação em sua voz fez com que o grupo se unisse ainda mais. Propuseram diversas ideias, uma vaquinha para cobrir as contas do mês, oferecer ajuda com comida e até mesmo colaboração em busca de novos trabalhos. A união poderosa daquele momento ressoou dentro de João. Como não tinha visto aquilo antes? Eles não apenas construíam laços, estavam sendo forjados por meio da ação, da solidariedade. Mas a noite trouxe consigo uma questão nova e angustiante. E se após o apoio que Marlene recebesse, outra situação tivesse o mesmo potencial de desestabilização? Havia um universo de dificuldades esperando para entrar na vida de cada um, e isso poderia ser devastador. João decidiu que era hora de agir, então pensou em uma ideia que houvesse mais estrutura. E se criássemos um fundo de emergência? Um lugar onde todos contribuíssem um pouco, e que pudesse ser usado em situações assim para ajudar quem precisasse de um suporte rápido. As feições de surpresa foram tomando conta da sala. Aquela proposta não era apenas uma solução passageira, era uma âncora para aqueles momentos tempestuosos. As vozes começaram a se elevar novamente. Todos se mostraram dispostos, e, enquanto discutiam este novo projeto, o clima de tensão se esvaziava, sendo substituído por um ar de colaboração e esperança. Entre risadas e discussão, a ideia do fundo foi amadurecendo e tomando forma concreta. Mas, mesmo enquanto trabalhavam juntos para fundar essa nova iniciativa, algo se movia por trás das cortinas da vida do grupo. João não sabia que sua visão estava prestes a entrar em choque com a realidade. E na próxima reunião, uma nova revelação abalaria ainda mais os alicerces do que eles havendo construído até ali. Enquanto a chuva continuava a cair, a sala ressoava com sorrisos, mas um pressentimento inquietante pairava no ar a cada risada trocada. O que mais a vida guardava para eles? Fazia frio naquela quarta-feira, e a chuva que se acumulava lá fora parecia refletir a nuvem densa que pairava sobre o grupo na pequena sala. Todos estavam animados com a nova proposta do fundo de emergência, mas a tensão do que poderia vir os deixava inquietos. João sentia isso claramente. A sala pulsava com uma expectativa que misturava esperança e receio. Enquanto os detalhes do fundo eram discutidos, um assento atrás de João rangeu. O barulho fez todos pararem, e as atenções se voltaram para a porta, onde uma mulher alta, de cabelos longos e desgrenhados, apareceu. Era Rosa, uma figura conhecida na comunidade, que havia se distanciado dos encontros. Seu olhar, normalmente vibrante, estava opaco e triste. Desculpem a intromissão, Rosa falou, a voz tremendo. Eu sei que não estou aqui há algum tempo, mas preciso falar com vocês. João não pôde evitar uma onda de curiosidade misturada à preocupação. O que estaria acontecendo com Rosa? Ao se aproximar, a sensação de fardo pesado que ela carregava era evidente. Meus filhos, eles não têm comida. O dinheiro acabou e eu não sei mais como sustentar a casa. Suas palavras saíram entre suspiros dolorosos. Aquilo fez o coração de João apertar. Era uma situação que jogava uma sombra sobre as esperanças daquela comunidade que tentava se erguer. Rosa, por que não nos disse antes? Ana questionou, a voz firme, mas suave. Estamos aqui para ajudar. João ficou em silêncio, sua mente correndo. O fundo de emergência se tornava mais necessário do que nunca, mas precisava de um início sólido. O que você precisa, Rosa?
Vamos encontrar um jeito, ele interveio, tentando soar confiante. A expressão dela misturava gratidão e desespero. Eu só preciso de um pouco de ajuda para conseguir comida, algo para alimentar as crianças. Não quero que elas passem fome, sabe? É difícil ver o olhar delas, a esperança se esvaindo, disse, com a voz embargada. O grupo se revezou em ideias novamente, e dessa vez, as sugestões fluíam como um rio. Organizar uma doação de alimentos, buscar assistência em organizações locais. A solidariedade corria pelo ar, mas algo dentro de João o impedia de relaxar. O que aconteceria se não fossem suficientes? O que mais poderia acontecer em suas vidas, além do que já tinham enfrentado? A reunião girou em torno do plano, e Rosa se iluminou ao ver tanta disposição assim. As conversas se tornaram mais animadas, e um sentimento de comunidade forte e pulsante se espalhou, mas uma inquietação profunda continuou a habitar o coração de João. Ele não conseguia ver o futuro claro. Eu posso ajudar também. Eu sou boa na cozinha e tento fazer o que posso com o que tenho, Rosa declarou, com um brilho sutil começando a refletir em seus olhos. Assim, os planos foram se moldando, e a decisão de ajudar Rosa rapidamente se transformou em um compromisso coletivo. Aquela sala, com as paredes decoradas de arte e histórias, transformava-se em um reduto de força e esperança. As vozes se uniram em harmonia, compartilhando conhecimentos, técnicas e muito amor. Mas na profundidade de seu ser, João escutava as perguntas ecoarem. E se a rede de suporte fosse testada? E se cada ato de bondade culminasse em algum tipo de dor? Aqueles pensamentos o seguiam, enquanto o povo falava e ria. Por fim, com as discussões em alta e o clima aquecendo, um detalhe crucial começou a emergir em sua mente como um clarão. Podíamos de fato estar mais preparados do que pensavam. E se viessem? Essa ideia brilhava ao longe, uma resposta silenciosa para todos aqueles medos que o assombravam. Mas, enquanto organizavam planos, alguém tocou a campainha. O som interrompeu a animação e todos se voltaram para a porta. O que viria a seguir? Ao abrir, a verdade que se desvelaria poderia abalar muito mais do que imaginavam. O que estava por trás daquela porta mudaria tudo que eles tinham construído até ali. João sentiu um frio na barriga enquanto olhava para a porta. A campainha tinha um som familiar e ao mesmo tempo desconcertante. O coração dele acelerou. O que esperavam do outro lado? O ar estava carregado de expectativa. Quando abriu a porta, deparou-se com um homem, alto e esquálido, com feições que pareciam ter sido moldadas pela dureza da vida. Era um rosto que ele reconhecia, mas que não via há anos. Era Miguel, um antigo morador da comunidade, que havia partido para a cidade em busca de melhores oportunidades, mas nunca havia voltado. O olhar de Miguel refletia cansaço, mas ao mesmo tempo uma determinação firme. João, disse Miguel, a voz rouca quase como um sussurro. Eu voltei. As palavras ficaram penduradas no ar, como se a chuva que caía lá fora tivesse parado só para ouvir. O imediatismo do reencontro fez os murmúrios na sala aumentarem. Rosa, com os olhos arregalados, pareceu reconhecer a gravidade da presença de Miguel. Mas por que você voltou agora? Perguntou, uma ponta de desconfiança na voz. Eu sempre soube que a situação de vocês estava difícil, mas algo me trouxe de volta. A vida lá fora não era o que eu pensava. E eu fracassei, João. Não consegui fazer o que sonhava, Miguel confessou. A vulnerabilidade em suas palavras ergueu um pequeno muro entre o passado e o presente. João sentiu um misto de emoção e confusão. Miguel havia deixado a comunidade em um momento crítico, buscando oportunidades, e agora voltava em um momento delicado. Mas você pode nos ajudar. Precisamos de mãos, força. Alguém que conheça. João hesitou, percebendo que a situação dele próprio não era tão diferente. Mesmo com o fundo de emergência se formando, a necessidade por ajuda era evidente. Os outros na sala não pareciam convencidos. Olhares de dúvida circulavam entre eles. Afinal, Miguel não apenas havia partido, ele tivera a chance de recomeçar, e isso deixava um rastro de ressentimento. João precisava agir, precisava fazer com que a centelha da compaixão fosse reacendida. Olhem, ele voltou, João disse, com mais firmeza do que se sentia. Temos que dar uma chance. Todos nós passamos por dificuldades e méritos. Aquelas palavras pareciam ressoar e, mesmo na incerteza do grupo, algo começou a se movimentar. Miguel, percebendo a mudança, aproximou-se mais e abriu a mochila que carregava, revelando alguns itens básicos, alimentos enlatados e pacotes de arroz. É tudo que consegui juntar nas últimas semanas. Pode não ser muito, mas é um começo. E eu quero fazer mais. Por favor, me deixem ajudar, ele implorou, com olhos cheios de sinceridade. A sala ficou em silêncio.
O peso das palavras de Miguel pairava no ar. Aos poucos, alguns começaram a se mover. Os olhares de desconfiança se tornaram um convite à reconsideração. João olhou para Rosa, que estava absorvendo a situação com um semblante de esperança renovada. Se ele está aqui, é porque também acredita que podemos fazer algo grande juntos. Ana sussurrou, olhando mais uma vez para o rosto de Miguel. Nós nos unimos para ajudar a Rosa, então vamos organizar para ajudar Miguel também. Esse novo começa aqui. A ideia foi como uma faísca que acendeu uma fogueira. Enquanto as vozes começaram a debater como poderiam acolher Miguel e integrar suas ideias ao projeto do fundo de emergência, uma sensação de renascimento tomou conta da sala. Mas no fundo, João sabia que, apesar da solidariedade que crescia, a realização de que alguns desafios eram ainda mais profundos se insinuava nas sombras. O passado de Miguel, suas escolhas e suas experiências iam ressoar de maneiras inesperadas no mesmo espaço que antes era domínio apenas de esperança, e eles só estavam começando a entender como tudo poderia se entrelaçar. Mas, como um eco distante, o telefone de João tocou, e ao atender, uma voz familiar, mas preocupada, trouxe à tona uma urgência inesperada. O que essa chamada significava, e como poderia mudar as coisas para a comunidade que se mantinha unida. A tensão parecia aumentar e ninguém estava pronto para o que viria a seguir. João olhou para a tela de seu celular, o coração batendo descompassado. Era uma ligação de uma assistente social, a mesma que havia acompanhado sua família anos atrás. João, precisamos conversar. Há novidades sobre seus pais. A voz dela era clara, mas trazia um peso que ele não conseguia ignorar. O ar ao seu redor pareceu congelar. Aqui não é o melhor lugar para falarmos. Posso ir até você? Perguntou ele, tentando esconder a preocupação na voz. A assistente aceitou, e eles marcaram um encontro para aquela mesma noite. À medida que o encontro da comunidade se desenrolava, a animação que pairava na sala foi ofuscada pelo frio que começou a se alojar no peito de João. Ele trocou olhares com Ana, que percebeu sua inquietação. O que foi, João? Perguntou ela em um sussurro. Ele apenas balançou a cabeça, ainda sem palavras. A reunião se despedia em um clima colaborativo. O fundo de emergência estava prestes a ser uma realidade, e a energia da sala vibrava com otimismo. No entanto, o peso da expectativa sobre a conversa que ele teria dentro de instantes era um fardo monstruoso, e o chamado do passado o empurrava em direção ao que ele tanto temia. A comunidade se despediu, e João se inteirou de cada detalhe sobre os planos e as promessas feitas ao mural, mas sua mente permanecia distante. Quando a última pessoa saiu, ele respirou fundo e seguiu para o encontro com o assistente. Naquela noite, sob a luz tênue e a chuva que persistia lá fora, a realidade do escritório da assistente social revelou-se crua. João, começou ela, olhando nos olhos dele com compaixão. Seus pais estão enfrentando dificuldades financeiras graves e precisam de ajuda. Eles queriam que você soubesse que se arrependem profundamente de tudo. As palavras dela se transformaram em chuva gelada sobre seu coração, drenando toda a esperança que cultivou. Como poderia amá-los após tudo o que aconteceu? Ele se lembrou das noites em que perguntava a si mesmo se eles jamais teriam feito outra escolha. Eles querem se reconciliar e pediram que eu ajudasse a mediar esse encontro, se você se sentir confortável. Você está disposto a ouvir? João hesitou. O amor que havia aprendido a cultivar com sua nova família o fazia querer acreditar que as reconciliações eram possíveis, mas a dúvida ainda pairava. O que se pode fazer com tantas feridas abertas? Pensou. No dia seguinte, ao amanhecer, ele se preparou para o encontro com seus pais. A imagem deles em sua mente era como sombras, lembranças distantes do garoto sonhador que uma vez teve. Agora, seu coração pulsava tanto por raiva quanto por um desejo de entender. Ele atravessou a cidade em direção ao ponto de encontro, cada passo pesando como ferro. Ao entrar, as expressões de seus pais eram uma mistura de medo e esperança. Uma parte dele queria gritar, queria que toda a dor fosse exposta. Vocês me abandonaram. Como podem simplesmente voltar? Ele pensou. No entanto, ao passar pelo olhar triste da mãe, sua raiva começou a derreter. Eles estavam ali, tremendo, vulneráveis. Cada um trazia suas cicatrizes, e talvez, se olhassem juntos para elas, poderiam encontrar um caminho em comum. Por que não me disseram o que estava acontecendo? A pergunta saiu de seus lábios antes de conseguir conter. E o ar entre eles ficou denso de emoção. João, na época nós não sabíamos como lidar. O peso das dívidas e da culpa foi devastador. Tínhamos medo de que qualquer contato pudesse machucar mais ainda você, disse a mãe,
A voz embargada pela dor. João ativou o eco de tudo que havia aprendido com os velhinhos, com a comunidade. Ele percebeu que seu coração podia expandir para incluir a dor deles. Eu não sou mais o garoto que fui. Tive uma nova família, explicou, mas foi mais por força do instinto do que por raiva. Sabemos que não merecemos seu perdão. Nós só queríamos que você soubesse que amamos você ainda mais do que conseguimos expressar, disse seu pai, as lágrimas deslizando por seu rosto. E ali, juntos, João sentiu a possibilidade de uma transformação. Não seria um perdão simples, mas um convite para que todos caminhassem, juntos, em busca de cura. Cada parte dele pulsava por isso. Poderia dar-lhes uma oportunidade de parte da sua vida de volta. Eu não posso prometer que voltaremos a ser uma família perfeita. Não sei se isso é possível, mas posso dar uma chance. E se vocês também estiverem dispostos a lutar, talvez possamos começar algo novo, ele disse, sua voz tremendo, mas firme. As emoções tornaram-se como um fio entre eles, tecido em um novo começo. A sala ao redor deles, antes tão fria e cheia de desconfiança, agora vibrava com a promessa de um futuro. Um futuro onde cada um poderia escolher se transformar, dia após dia. Daquele dia em diante, as feridas começaram a cicatrizar. A comunidade, agora mais unida do que nunca, acolheu João e seus pais, e o fundo de emergência se tornou um símbolo daquela força coletiva. A dor de além poderia ser um novo alicerce para novos laços. E junto deles, João sorriu, acreditando que o amor, afinal, era maior do que a dor. É hora de agir. Se você também acredita na força da transformação e na importância de apoiar uns aos outros, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a criar mais episódios incríveis. Comente suas reações e sentimentos sobre o final desta jornada, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação e esperança. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.